Você sabia que antes dos dinossauros existia um predador com dentes de sabre que era tão mortal quanto qualquer tiranossauro? Não, isso não é exagero. Na verdade, esse monstro viveu milhões de anos antes do primeiro dinossauro dar as caras. O nome dele? Gorgonops. E o que você vai ouvir agora vai mudar o jeito como você enxerga a pré-história. Quando a gente fala em criaturas antigas, o cérebro já imagina dinossauros gigantes, né? Mas a Terra teve outros monstros, mais antigos e tão perigosos quanto os reis do Jurássico. E o Gorgonops foi um deles. Ele viveu no final do período Permiano, cerca de 260 milhões de anos atrás. Só para você ter uma noção, os primeiros dinossauros só surgiram 30 milhões de anos depois que o Gorgonops foi extinto. Ou seja, esse bicho já estava aterrorizando o planeta muito antes do T-Rex ou do Velociraptor existirem. Mas o que fazia dele tão perigoso? Primeiro, o visual. O Gorgonops parecia uma mistura de mamífero, réptil e demônio. Tinha corpo alongado, patas fortes e duas presas enormes que se projetavam para fora da boca. Essas presas podiam atravessar a carne como uma faca quente na manteiga. Mas ele não era só aparência. O Gorgonops era inteligente. Sim, para os padrões da época, ele era um gênio do crime. Ele tinha visão binocular, o que significa que ele conseguia calcular profundidade e distância, exatamente como predadores modernos. Enquanto outros animais estavam ocupados tentando sobreviver, o Gorgonops caçava com estratégia. E sabe o que é mais assustador? Ele era rápido, muito rápido. Estudos mostram que ele podia se mover com agilidade graças às pernas posicionadas sob o corpo, diferente dos répteis comuns da época, que rastejavam. Isso dava ao Gorgonops uma vantagem brutal. Ele podia correr, emboscar e dominar sua presa com força e velocidade. Agora, imagina viver naquela época. A Terra estava passando por uma série de mudanças extremas. Vulcões explodindo, temperaturas altíssimas, ambientes secos, instáveis, inóspitos. Mas o Gorgonops não só sobreviveu, como dominou. Ele era o topo da cadeia alimentar, o dono do pedaço. Os cientistas descobriram fósseis dele principalmente na região da África do Sul. Esses fósseis mostram que existiam várias espécies diferentes de Gorgonops, de tamanhos variados. Algumas menores, outras que podiam chegar a 3 metros de comprimento. Pensa num cachorro grande. Agora pensa nesse cachorro com presas de tigre-dente de sabre e fome constante. Essa era a vibe. Mas tudo tem um fim. E o Gorgonops encontrou o dele na extinção do Permiano-Triássico, conhecida como a Grande Morte. Um evento tão catastrófico que eliminou mais de 90% da vida na Terra. Nem o Gorgonops conseguiu escapar. Mas o mais curioso é o que veio depois. Apesar de ele ter desaparecido, seu grupo, os terapsídeos, continuou evoluindo. E dessa linhagem surgiram os mamíferos. Simulation. Nós, seres humanos, somos descendentes distantes dos parentes do Gorgonops. O monstro virou parte da nossa história evolutiva. Isso não é só curioso, é poético. O predador supremo de uma era virou o ancestral de uma espécie que domina o mundo hoje. O Gorgonops pode ter sido esquecido por muitos, apagado pelos dinossauros nas aulas de ciências, mas agora você sabe, antes dos dinossauros, antes de qualquer tirano ou velociraptor, houve um caçador, um assassino silencioso, um verdadeiro senhor da pré-história. E o nome dele era Gorgonops.